Chegou o momento de mostrar o que o céu colocou dentro de você, dando início a um crescimento sem medida. Chegou a hora de fundir o natural com o sobrenatural, para vivermos plenamente os dons que o Espírito nos concedeu. O tempo do mais ou menos acabou. Chegou o momento de viver e derramar sobre a terra tudo o que Deus preparou para você. Treine para despertar esta geração. Treine e encontre a paixão junto ao Espírito Santo. Treine para que os milagres se tornem seu estilo de vida. Treine para que o sobrenatural se torne natural em sua vida. Treine para estar pronto e trazer o céu para a terra. Empower 2025, o ano do treinamento e fortalecimento espiritual. Quem quer trazer o céu para a terra? Amém? Quem quer viver essa palavra na plenitude esse ano? Eu quero. Amém? E eu quero encorajar você também a buscar isso na sua vida. Porque o Senhor preparou coisas grandes para a sua igreja. Amém? E nós somos os agentes do céu nessa terra. Aleluia. Amém. A gente tem aqui uma nova integrante, né, do apoio. Queridos, eu quero só dizer para vocês que, para quem não sabe, né, a Siglids e o Alex, eles são líderes dos adolescentes e dos pré-adolescentes. E Deus colocou algo muito bacana no coração deles, algo muito precioso, que é ensinar essa pequena geração, essa geração de pequenos, né, grandes homens de Deus. Amo. A realmente servirem na casa do Pai, né? E isso é muito legal e já está gerando no coração deles, desde pequenos, esse anseio. E eles demonstram, né, muito desejo. E ela está treinando, né? Por isso que ela está aqui também junto, porque ela está treinando esses adolescentes, pré-adolescentes, para servir na casa de Deus. E ela, né, tá aí como, vamos dizer, puxando a fila e trazendo para eles o exemplo, que é muito, muito legal, né? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Amém, Senhor, nós nos colocamos agora diante do Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, continuar falando, na verdade, porque o Senhor já está falando conosco, o Senhor já está ministrando as nossas vidas, os nossos corações, e eu quero pedir que o Senhor continue fazendo isso. Eu quero orar, Senhor, para que haja liberdade do Teu Espírito, e que, Senhor, os corações possam ser tocados, alcançados. O Senhor conhece cada um aqui, o Senhor conhece individualmente, particularmente, e eu peço que a Tua palavra possa penetrar profundamente, trazendo transformação, Senhor, na vida de cada um de nós. Que nós não saiamos daqui, Senhor, como nós entramos, mas que nós saiamos desse lugar um pouco mais transformados, conforme a Tua imagem e semelhança. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem estava aqui semana passada, ouviu uma palavra do céu e que o Senhor, né, deu para nós, e essa palavra nos falou um pouco a respeito
da insegurança, né? E do quanto o nosso Deus é um Deus de segurança. Amém? E eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre esse assunto, né? O Senhor, nesse ano de treinamento, Ele tem nos feito parar e pensar sobre coisas muito importantes na nossa vida que não podem mais permanecer. Eu creio que chegou um tempo que a igreja precisa despertar. Ela precisa entender que tem coisas que não dá mais para continuar vivendo. Tem coisas que não dá para a gente tolerar mais. Tem coisas que nós precisamos deixar. Os dias estão cada vez mais difíceis, não é verdade? E nós muitas vezes não estamos preparados para esses dias difíceis. Muitas vezes as situações acontecem na nossa vida e nós estamos sendo levados por coisas, né? E perdendo aquilo que Deus tem para nós. E eu tenho entendido cada vez mais, e não é só porque eu sou psicóloga, não, mas porque eu vejo que Deus está falando isso para a igreja dele, que a saúde emocional, ela é fundamental para a gente alcançar o que Deus tem. Sabe que a gente teve aí em 2020 uma coisa que se chamou pandemia, e naquele ano, que foi um caos, não só para nós, eu acredito, né, para todos, nós entendemos o quanto que nós precisávamos da saúde mental. A partir daquele ano, né, onde a nossa saúde mental, todo mundo enclausurado, preso dentro de casa, descobrindo, né, que a liberdade de ir e vir era uma coisa fundamental para a saúde, não é? Você ficou fechado dentro de casa e muitas vezes você não parava para pensar o quanto que aquilo estava te afetando. E eu lembro que eu conversava com alguns colegas e a gente falava assim, eu quero ver o que vai ser o pós. A gente ainda não está entendendo o que vai ser esse pós-pandemia. E realmente, quanta depressão a gente viu, quanta ansiedade a gente viu, quanta coisa saiu para fora, casamentos que se desfizeram, tanta coisa, e tudo com origem onde? Nas emoções, né? No nosso mundo emocional. E eu creio que o Senhor precisa, Ele quer tocar na nossa vida, né? Nessa esfera. Você é corpo, alma e espírito. As três coisas são importantes. Cuidar do seu corpo, né? Ter saúde física é fundamental. E também você cuidar das suas emoções. A espiritual, a gente sempre está falando sobre isso, mas a saúde emocional é fundamental. Sabe por quê? Porque a saúde emocional vai roubar de você aquilo que Deus tem para você. Né? A saúde emocional vai impedir você, quando você não tiver, de você alcançar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então, eu quero falar um pouquinho mais sobre essa palavra insegurança, que é uma palavra que nos assombra e nos atormenta, não é verdade? Que nos deixa assim, na verdade, tudo que a gente faz como nós vimos na pregação da semana passada, né? A gente faz buscando a segurança. Nossa vida é muito voltada para a busca da segurança. E eu quero começar trazendo um conceito para você, que você vai entender o porquê que isso é tão importante na sua vida, por que a segurança é tão importante para você. Então eu vou trazer um conceito lá da psicologia, vou ler aqui um conceito para você começar a parar e pensar sobre você, tá bom? Então eu vou definir o que se chama apego. A palavra apego, já ouviu falar nesse termo? Apego, né? É um termo muito interessante e eu quero ler para você o que significa. Apego é um tipo de vínculo no qual o senso de segurança de alguém está estreitamente ligado à figura do apego. No relacionamento com a figura de apego, a segurança e o conforto experimentados na sua presença permitem que seja usado como uma base segura a partir da qual se explora o resto do mundo. Então vejam bem, né, do que essa palavra está tratando, né? Ela está tratando justamente dessa necessidade que eu e você temos, que isso tem a ver com a nossa constituição
biológica, emocional, de termos a segurança a partir de uma figura na qual a gente se apega. E aí a gente para pensar, né, um pouquinho no bebê humano. Como que é o bebê humano? Se você, né, o bebê nasce, você deixa ele ali, o que vai acontecer com ele? Se ninguém cuidar, se ninguém amamentar, se ninguém limpar, possivelmente vai morrer, não é? Então, o bebê humano, e isso está falando de uma condição biológica, né? Isso está falando também de uma condição afetiva, ele precisa do outro para sobreviver, para subsistir. Então, essa é a nossa condição. E o que isso tem a ver, né? Com o que a gente tem para falar hoje. Então, lá em Gênesis 2:7, a palavra de Deus diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Então, a partir do momento que o Senhor soprou o seu Espírito sobre nós, nós nos tornamos seres viventes. Amém? E aí, então, nós passamos de pó da terra, uma coisa insignificante, para algo completamente significante, que é, né, criatura de Deus, com vida, né, com vitalidade. A gente passa a poder se expressar, falar, se comunicar, sentir, pensar, tudo a partir do sopro de vida que Deus, né, deu ali sobre a pessoa, né, que Ele criou. Então, as pessoas humanas, elas andam, elas falam, elas pensam, elas sentem, elas se expressam a partir dos seus pensamentos e sentimentos. Amém? Então, Deus, Ele criou o homem, Ele deu para o homem essa capacidade de sentir, de pensar, de andar, né, de falar. E Ele também deu uma coisa para o homem, que é muito, muito preciosa. Que esse homem, logo no início, já fez coisa errada, né? Que se chama livre-arbítrio. Deus deu para mim e para você o poder de escolha, o direito de escolher. Ele nos deu essa liberdade, né? O amor de Deus, ele é um amor tão maravilhoso, tão perfeito. E ele é um amor que deixa eu e você livres. Nós somos livres. Ele não é um amor que te amarra, que te prende. Quem faz isso é Satanás. Uma vez que você dá esse direito para ele, ele vai te prender, ele vai te amarrar, ele vai te subjugar. Mas Deus não é assim. Deus quer a nossa vida espontaneamente. Ele quer que eu e você escolhamos. Não, ele não fez nenhum robô, você não é um robô. Se ele pudesse, ele teria feito. Se ele pudesse, não, ele poderia ter feito. Se ele pudesse, não, ele poderia ter feito. Mas ele escolheu fazer você uma pessoa livre, para que você escolhesse viver para ele. Amém? Então, ele estabeleceu você, quando ele criou o homem, ele estabeleceu o homem como líder de toda a criação. E ele disse assim: você lidera sobre tudo, porém, tem algo aqui que eu vou criar, que vai ficar aqui, se chama árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui eu quero dizer para você, aqui você não pode tocar. Esse é o limite que eu coloco para você. Então Deus deu para o homem uma coisa que se chama autonomia, ele deu para o homem essa liberdade, mas ele não deu para o homem, e aí é algo que a gente vai entender mais, independência. O que significa isso, né? Então o Senhor, ele estabelece um limite, ele fala assim: você pode desfrutar de tudo que você quiser, mas aqui você não toca. Por que Deus falou para aquela árvore, né, do conhecimento do bem e do mal não ser tocada? Por que Deus faria isso? Por que será que Deus fez isso? Por que você acha que Deus disse assim: ó, você pode comer tudo, desfrutar de tudo, andar por tudo, mas aqui você não pode tocar? O que Deus estava querendo com isso, gente? Deus estava dizendo assim: olha, eu vou estabelecer para você um limite, para que você se lembre que você precisa de mim. Para que você se lembre que, olha, eu te dou tudo, mas
Você precisa de mim. Eu te fiz para ser apegado a mim. Eu te fiz para depender de mim. E eu quero que você se lembre que sem mim você é insuficiente. Amém? Então, a consciência da insuficiência e da dependência de Deus vem através desse limite que Deus estabelece. Ele estabelece um limite para que a gente entenda que nós somos falíveis e insuficientes em nós mesmos. Para que nós saibamos que nós precisamos dele. Mas ele deixa você livre. Você é completamente livre para escolher. Ele não te obriga, ele só te conscientiza. Ele diz assim, ó, Adão, tá aqui, ó. Eu te conscientizo e te conscientizo das consequências. O que ele disse para Adão? Se você comer dessa árvore, você morrerá. Ele avisou. Ele disse. Mas o homem, então, como a gente já conhece a história, ele quebrou. Ele foi lá e pecou. Comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí, eu quero que você entenda isso, né? Como a gente falou, o homem teve autonomia. Deus deu para o homem autonomia, mas ele não deu independência. Deus nos criou com essa necessidade emocional. Olha só, não é só espiritual, não. Não estamos falando só do espiritual. E aí é que vem os segredos da história. Eu não estou falando que o seu espírito precisa de Deus. É fato, você já sabe disso. Mas não é só o seu espírito que precisa de Deus. As suas emoções precisam de Deus. A sua mente precisa que Deus seja o centro dela. Porque se você pensar que quando Deus te criou, Ele te criou de forma separada, né? Então Deus é para o espírito e o resto eu tenho que buscar em outras coisas. Isso é uma mentira, isso é engano. E também o fato de você estar separado de Deus, isso também influencia as suas emoções. Então, entenda que não é só um componente espiritual, é um componente também emocional. Então, pensa assim, o homem lá no Éden, ele andava com Deus o tempo todo no jardim. Ele passeava no jardim, a presença de Deus era constante, Deus sempre estava lá, disponível para o homem. E isso trazia para o homem uma experiência, gente, de segurança absoluta. Adão se sentia seguro com Deus. Ele mal sabia o que ele perderia quando ele se separa de Deus. Ele mal imaginava que não só o espírito dele morreria, mas que a mente dele sofreria as consequências dessa separação. As emoções dele sofreriam as consequências dessa separação. Consegue entender isso? Então, esse homem insuflado por Satanás, ele muda as coisas, ele não respeita o seu limite, porque ele queria. O que atraiu ele naquele momento que ele peca, né? O que a serpente falou para ele? Olha, não é verdade não, você não vai morrer, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. E aí isso atrai o homem, ele deseja isso, e ele então come do fruto. E ele diz assim, eu quero ser independente quando ele fala isso, eu me basto, né? Eu me lembro, minha mãe sempre contava uma história sobre mim, ela até, quando ela fez minha mãe também é psicóloga, e ela, enfim, professora universitária, e ela escreveu, né, a primeira, ela fez uma dissertação, um mestrado e tal, e aí ela escreve essa história na dissertação dela, né? Ela fala assim, que quando eu tinha 6 anos, eu cheguei para minha mãe e eu falei assim, mãe, o que é ser independente? Com 6 anos de idade, né? O ser humano, com 6 anos de idade, já queria entender o que é ser independente. Olha como isso está ligado, né? Na nossa raiz, ali no nosso homem interior, desde de pequenininhos.
né? A criança quer comer sozinha, não é assim? Você vai dar comida para a criança, você vai pegar e dar comida, ela fala, não, quero comer sozinha, não quero ajuda, quero ser independente. Quem que passou por isso aqui? Quantas vezes, né? Os nossos filhinhos ali, a gente querendo proteger e eles não, querendo dizer, não, eu consigo, né? E aí, gente, então, o homem tem essa, em contrapartida pelo pecado, ele começa a sentir cada vez mais, né, essa necessidade de potência, de provar que ele pode. Né? E cada vez mais isso prejudica a nós mesmos. Então vamos lá, Hebreus 6, 17 a 20 diz assim, a palavra de Deus nos ensina, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que esse versículo está nos dizendo? Que quando nós somos reconciliados, nós voltamos para Deus, através de Jesus, algo acontece nas nossas emoções. A Bíblia diz que nós passamos a ter esperança. E essa esperança que vem dele é como uma âncora na nossa alma, firme e segura. Amém? Então a minha emoção, os meus sentimentos, o meu mundo interior passa a ser influenciado por essa experiência que eu tive com Deus. E essa precisa ser uma realidade para nós. Nós precisamos entender que esse é o lugar que Deus quer que nós encontremos no nosso relacionamento com Ele. Ele não despreza os nossos sentimentos, Ele não despreza as nossas emoções. Elas são legítimas, mas não são muitas vezes verdadeiras. Nem tudo que você sente, nem tudo que você pensa é a verdade sobre você. Amém? Mas muitas vezes nós estamos vivendo achando que sim. Porém, quando nós encontramos a verdade absoluta da palavra de Deus, ela passa a ser a nossa âncora, ela passa a ser o nosso guia, a nossa direção. Amém? Quando o homem então se separa de Deus, acontecem duas coisas. A primeira coisa é que o homem perde o seu propósito. E aí a gente teria que ter uma pregação só sobre isso, então eu não vou falar sobre propósito hoje. Vou falar sobre a segunda coisa, que é, né, o que é perder o propósito? De forma sucinta, em resumo, é perder o sentido da vida. O homem perde o sentido da vida naquele momento que ele se separa. E aí é tão interessante, eu não sei se vocês já tiveram alguma curiosidade, né, de estudar sobre filosofia. Se alguém aqui já estudou filosofia, acho que temos aqui educadores, pessoas que gostam, né, de estudar. A filosofia, gente, ela nada mais é do que um movimento humano para explicar a existência. Então, a partir do momento que o homem se separou de Deus, ficou aquele ponto de interrogação. Para que eu nasci? Para que eu fui criado? Por que o homem é homem? Por que o mundo é mundo? E aí o homem, ele pensa assim, a gente precisa tentar entender isso, porque está tão confuso, né? E aí começa-se a criar as filosofias para explicar a existência, o porquê que nós existimos, qual é o propósito desse homem. Aí a gente tem inúmeros teóricos falando a respeito, né, da nossa existência, sendo que a gente sabe que a única coisa para a qual nós fomos criados foi para o Senhor, para adorar o Senhor, amém? Então, a gente perde o propósito. E a segunda coisa que acontece conosco
é que nós nos tornamos pessoas inseguras por natureza, porque nós nos separamos de Deus. Nós fomos feitos para sermos apegados a Ele. E quando nós quebramos isso, nós nos tornamos pessoas inseguras. Então, o que eu quero dizer para você? Você não diga que você não é inseguro, porque é impossível, até você atingir a estatura do varão perfeito, você ser uma pessoa 100% segura. Para começar. Então, vamos aceitar que dói menos. Todos nós somos abalados nessa área. Todos, sem exceção, gente. E nós precisamos entender que isso tem a ver com a nossa constituição de pecado. A raiz, a natureza de pecado, a natureza humana caída em nós, nos dá essa condição. Nós fomos separados de Deus. E isso, marcou a nossa vida emocional. E a insegurança, ela é uma realidade que nós vamos ter que aprender a lidar com ela, através do nosso relacionamento com Deus, porque nós vimos que Deus é o quê? Âncora para a nossa alma. Ele é firmeza, ele é segurança. Então, a partir do momento que o homem se separa de Deus, ele não somente sofre uma morte espiritual, mas existem consequências terríveis que acontecem na sua mente, na sua alma. E nós não podemos ignorar a nossa condição humana e os impactos da nossa condição espiritual diante da nossa vida emocional. Então, existe uma condição espiritual, mas existe um reflexo na sua vida emocional. E você não pode desconsiderar isso. Então, nós como pessoas, nós sofremos como se fosse uma ruptura emocional dentro de nós. E o resultado disso é a insegurança pela separação. Então, o homem, ele precisa do apego, ele precisa ser apegado, ele precisa ser amado, ele precisa pertencer, ele precisa estar nesse lugar, E o contrário disso vai nos trazer insegurança, sentimento de abandono e inúmeras outras coisas. O homem precisa ser aprovado, ele precisa ser aceito, ele precisa saber que as coisas vão dar certo no final. Quem aqui precisa saber que vai dar tudo certo no final? De preferência, De preferência. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você que conhece a Bíblia, vai dar tudo certo no final? Vai dar tudo certo no final. Eu estou aqui para te dizer isso. Amém? A Bíblia nos diz que vai dar tudo certo no final. E essa precisa ser a nossa verdade. Amém? Essa precisa ser a nossa realidade. Então, a partir do momento, que o pecado entrou, a gente começa a ter uma sensação de perda e de falta constante na nossa vida. Isso é uma coisa contínua, E essa sensação de insegurança é uma sensação que nós vamos precisar administrar, nós vamos precisar estar atentos. E esse lugar é um lugar que nós vamos precisar visitar. Amém? Nós vamos precisar ser confrontados. Obviamente que cada um de nós possui uma história diferente. E obviamente que as nossas histórias podem agravar essa situação, essa condição. Cada um aqui viveu experiências, traumas, situações na sua vida, e isso vai interagir com essa condição e vai, muitas vezes, com as tuas características, você vai viver essas experiências conforme a sua vida, conforme aquilo que você provou. E somente a conexão de volta para Deus e a compreensão da nossa dependência e da nossa limitação traz para nós a possibilidade de nós vencermos a nossa insegurança. Amém? Somente esse lugar. Nós precisamos, queridos, aceitar que nós somos pessoas vulneráveis e frágeis. Amém? Essa é uma realidade. E se nós não adentrarmos as nossas fraquezas e aceitarmos e olharmos para as nossas fraquezas, nós jamais seremos fortes. A Bíblia nos diz,
que, lá em 2 Coríntios 12, 9, ele, porém, me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Quanto mais eu encontrar esse lugar de conhecer as minhas fraquezas, de conhecer as minhas inseguranças, de compreender as minhas fragilidades emocionais, mais forte eu posso me tornar. Por quê? Porque o poder de Deus vai se manifestar na sua vida e vai fazer de você uma pessoa mais parecida com Ele. Amém? Então, não existe maturidade emocional sem maturidade, não existe maturidade espiritual sem maturidade emocional. Não existe, gente. Se você não crescer emocionalmente, se você não amadurecer nas suas emoções, você não vai ser maduro espiritualmente. Não existe isso. Não é real. Entende? Nós precisamos ser confrontados nas nossas emoções. Amém? Tem uma frase que eu gosto bastante de uma psicóloga, a doutora Esli Carvalho. Ela diz assim: não existe santidade sem sanidade. Ela está falando das emoções. Não existe santidade sem sanidade. Vamos entender um pouquinho. Então, a gente falou da separação de Deus, que nos leva a uma insegurança, que nos leva a um reflexo dessa insegurança, que é uma palavrinha que atormenta todo mundo, todos nós também ouvimos sobre isso na semana passada, que é o medo. Então, medo e insegurança são amigos fiéis e inseparáveis. Estão ali juntos o tempo todo. Vamos ver um pouquinho sobre isso na palavra de Deus. Gênesis 3, de 7 a 10. Então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então, imediatamente, junto com a insegurança, vem o medo. Nesse momento, Adão tinha pecado e ele estava, a Bíblia fala que ele imediatamente se cobre e ele escuta, os passos de Deus e ele se esconde porque ele tem medo. Então, é a segunda emoção, a segunda coisa que acontece conosco, com o homem. Em contrapartida, lá em 1 João 4, de 16 a 18, nós vamos aprender um pouquinho sobre o medo, numa outra perspectiva. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Jesus. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém? Existe um amor incondicional de Deus por mim e por você. Esse amor levou Deus a sacrificar o seu único filho, para que você e eu fôssemos reconciliados com Ele. Esse amor perfeito,
incondicional, mais forte do que a morte. Amém? Esse amor, ele foi capaz de expulsar fora todo o medo. Então, quando você se submete a esse amor, quando você deixa esse amor penetrar no seu coração, quando você se permite ser aperfeiçoado. Já parou para pensar na palavra aperfeiçoado? O que significa? Pega lá a raiz da palavra. Aperfeiçoado. O que isso faz você pensar? O que é ser aperfeiçoado? Perto da perfeição. Se tornar perfeito no amor. Conhecer o amor perfeito. Então, quanto mais nós vamos sendo aperfeiçoados, nos tornando, digamos assim, conhecendo, né, e sendo influenciado por esse perfeito amor, menos medo nós vamos sentir. Amém? Mais segurança nós vamos sentir. Então, o Senhor quer nos visitar nessas duas áreas da nossa vida. Por quê? Porque para você sobreviver nesse mundo que nós estamos vivendo, você precisa dessas duas coisas. Você precisa de segurança e você precisa lançar fora todo medo. Tudo que acontece, todas as notícias, todas as coisas que a gente vive, é tudo para impactar você, para te afetar, para te atingir nessas duas áreas. Mas o Senhor quer nos fazer pessoas fortes. Não fortes em nós mesmos, porque a gente está vendo aqui que a nossa estrutura é bem fraca. Sem Ele, a gente não consegue. Mas Ele quer nos fazer pessoas fortes nele. Amém? Ele quer manifestar o poder dele, a graça dele, para nos aperfeiçoar. Então, eu quero falar de algumas características que o medo produz em nós. E eu quero que você pense na sua vida agora, nesse momento. Vamos falar de coisas práticas, né? Quero que você comece a fazer um checklist em você. Comece a repassar aí, tá bom? Então, quais são as reações que o medo e a insegurança, e a gente põe os dois juntos nesse combo, provocam em nós? Primeira coisa, primeiro comportamento de controle. Então vamos ali todos que são controladores, mulheres e homens controladores e controladoras. Qual é a raiz do controle? O medo. Então, a constante sensação de insegurança nos faz querer controlar tudo ao nosso redor. Queremos que tudo esteja perfeitamente alinhado para aliviar em nós a sensação de caos e instabilidade. Então, mulheres, né? A maioria das mulheres. Mulheres controladoras. Atenção! O marido está fazendo assim para a esposa, ó. Mas não é só mulher que sofre desse mal, não, gente. Não vou nem contar para vocês. Não vou... Pausa dramática. Pausa dramática mais uma vez. Ele é réu, confesso. Porque não sou eu que falei, ele que falou que ele era controlador. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele que se andou confessando esses dias aí pra mim. Enfim. Falando, eu sou, né? Na verdade, gente, quem que não gosta de ter o controle das coisas? Vamos combinar, né? Quem que quer viver assim? Ai, vamos deixar tudo acontecer de qualquer jeito. Eu não consigo viver assim, pra ser bem sincera. É para confessar, né? Vamos confessar. Não é fácil, a gente quer ter o controle, né? Mas a gente precisa entender e se deixar confrontar. Por que eu quero ter o controle? Qual é a raiz disso? É o medo. Medo de que tudo dê errado, né? Esse é o medo. Segunda característica, ansiedade.
Ai, meu Deus, não vai, eu acho que aqui não vai passar ninguém nesse negócio. Segunda característica, ansiedade. Alguém aqui tem problema com ansiedade? Não levanta só uma mão, né? Uma só não é suficiente. Alguém aqui tem problema? O Jô não, Jô? Oh, meu Deus do céu. Tá livre então? Glória a Deus. Nesse aí tá tudo certo, você já passou. Então, a ansiedade é aquela sensação que tudo vai dar errado. Se manifesta muitas vezes como agitação, euforia, mas às vezes não. Então, às vezes tem aquelas pessoas assim super calmas, que você percebe por fora, que por dentro é um turbilhão. Por dentro, né, tá aquela agitação. Nem sempre a ansiedade vai se manifestar externamente. Mas a gente sabe, né, quando a gente está ansioso. A gente sabe a palpitação que está lá dentro, né? Como eu falo, o tremelique que está lá dentro de você. Só você sabe que você está passando, né? E a raiz, então, é o medo. Então, né, às vezes sintomas intestinais, às vezes gente, ansiedade pode provocar taquicardia, enxaqueca. Se você tem problema com enxaqueca e nunca pensou que pudesse ser ansiedade, pode colocar no topo da pirâmide aí, porque a ansiedade e a enxaqueca estão extremamente conectadas. Então, muitas vezes você está preocupada com alguma coisa, ansiosa com alguma coisa, ansioso com alguma coisa, e vem aquela dor de cabeça, né? Forte, você não associa muitas vezes, né? Terceira coisa, angústia. Sabe angústia? Sensação de sufocamento, aperto no peito, bolo no estômago. Muitas vezes o medo e a insegurança vão nos levar para esse lugar. Outra característica, crítica. Uma pessoa crítica demais. Quer consertar tudo que está perto dela. Tudo que ela vê está ruim, está errado, ou o fulano é errado, ou a pessoa fez errado, ou não sei o que é errado. Sabe aquela coisa de ficar falando mal de todo mundo e ficar criticando o defeito do outro? Tem muito a ver com a gente. Tem muito mais a ver com você do que com a outra pessoa. Então, o excesso de criticidade é uma necessidade de que tudo esteja dentro de um padrão de perfeição. Então, é como se eu estivesse criticando para falar, ó, tem que ser assim, tem que ser assado, não pode ser desse jeito, tem que ser do outro jeito. Próxima característica, ira. Ira desenfreada, né? Raiva. Então, a sensação de impotência, de você ver alguma coisa que não é do jeito que você quer, ou que não foi do jeito que você quis, muitas vezes pode produzir em você essa raiva, essa reação agressiva, né? E tem tudo a ver com sensação de insegurança. Por quê? Porque você vê uma coisa que está errada ali, você quer consertar, mas você não pode consertar, porque nem, né? Geralmente a gente não pode consertar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples do dia a dia para você. Filho que faz birra. Alguém aqui já teve filho que fez birra? Levanta a mão aí. Quem nunca teve filho que fez birra, né? Aí levanta. Quem não teve filho, nunca teve filho. Mas teve sobrinho. Com certeza. Alguma criança que você conheceu que fez birra. Você fala, fica quieto, fica quieta. E não para. Fica quieto e não para. De repente o nervo vai subindo. Você vai ficando com raiva. Aquilo, né, tem que se controlar. Muitas vezes vai lá, pega o chinelo e dá-lhe de raiva. Né? Por quê? Porque você quer controlar aquela situação que você está impotente, você está com, né, raiva daquilo. Aquilo tira de você o teu pior. Então tem muito a ver com a nossa sensação de insegurança, sensação de impotência. E nós temos que parar para pensar. Muitas vezes, né, o acesso de raiva, ele vem como um desconforto que nós estamos, uma defesa, do desconforto que nós estamos sentindo pela insegurança que está dentro de nós.
Próxima característica. Gente, eu falo que ninguém vai ficar fora aqui, não adianta. Se você está querendo ficar fora, você não vai conseguir, porque vai ter uma para você no final. Perfeccionismo. E daí? Cadê os perfeccionistas aqui? Levantem a mão. Levantem aqui a mão. As pessoas podem pensar, nossa, é bom ser perfeccionista. Ser perfeccionista, gente, muitas vezes é uma escravidão. Não é nada bom, não. Tudo precisa estar perfeito e alinhado para que você se sinta seguro. As coisas em ordem são como uma âncora para sua alma. Só que eu pergunto para você, é possível? É possível? Eu não estou dizendo bem feito, excelente, no capricho. Não é isso que eu estou dizendo, porque isso aí é possível. Agora, perfeito não é possível. E aí vai ser o quê? Um desgaste eterno, porque você nunca vai alcançar. Você sempre vai ficar no limite, assim, insuficiente. E nós precisamos vigiar, porque isso tem muito a ver com as nossas inseguranças, com a nossa necessidade de botar tudo no lugar. Todos estes, né? Por último aqui, vou falar o último, que esse aqui é bem importante também. Rigidez. Sabe aquela coisa, aquela pessoa rígida em excesso? Aquela pessoa que as coisas têm que ser do jeito que ela planejou, do jeito que ela calculou, do jeito que ela determinou. E se não forem dessa forma, o que acontece? O mundo cai, a casa cai, como disse o Alex. A casa cai, sim. Não foi para ela, né, Alex? A casa cai. Então, quero que você pense, você, quando alguma coisa dá errado na sua vida, quando alguma coisa sai fora do seu planejado, como é que você reage? Como é que você fica? O que acontece dentro de você? Como é que você se sente? Sabe uma coisa que você precisa entender? Uma pessoa rígida demais, ela quebra com muito mais facilidade. E eu estou falando da quebra emocional mesmo. Se você é rígido demais, se as coisas não são como você quer, facilmente você vai se quebrar. E tudo isso, gente, todos esses comportamentos aqui são comportamentos manifestos da tua carne. São as suas carnalidades que você não deve desprezar. Você não deve simplesmente orar e falar assim, Deus, diminui em mim, Senhor, a minha ira. Deus, diminui em mim, Senhor, o meu controle. Claro que isso é importante, orar é importante. Eu não estou dizendo que não, que você não deve orar. Mas você precisa compreender a raiz dos seus problemas. Você precisa buscar entender. E eu estou dando para você aqui um caminho, que é entender que a insegurança está por trás de tudo isso aqui. O medo está por trás de tudo isso aqui. Então precisa haver em você uma mudança de mentalidade. Você precisa buscar pensar diferente. Amém? Você precisa buscar compreender as coisas numa perspectiva eterna. Você precisa buscar entender o que Deus propõe para você, o que Ele tem para a sua vida. Então, com certeza, nós vamos ter, todos nós aqui tivemos uma história. Todos nós aqui vivemos experiências e todas essas experiências moldaram quem nós somos. Os acontecimentos da nossa vida moldaram a nossa personalidade, moldaram as nossas reações, moldaram as nossas crenças sobre nós mesmos, sobre o mundo e também os relacionamentos. Amém? O como eu estabeleço os meus relacionamentos, o como eu me defendo das coisas. Então, conforme tudo isso, nós iremos manifestar algumas ou todas essas características como traços da nossa personalidade. Mas Deus quer que você faça uma autoanálise hoje. Ele quer que você faça um checklist. Se você nunca fez isso, esse é um convite para você começar a fazer. Deus quer que você comece a olhar para você e fazer um raio-x de quem você é. Para que você possa, então, deixar, amém?
conhecer sobre você, entender, permitir que o Espírito Santo visite você nessas áreas, compreender as raízes, qual é a base de tudo isso, amém? Para que nós possamos cada vez mais nos despirmos do velho homem, nos tornando pessoas mais semelhantes a Ele. Ele nos quer pessoas estáveis, firmes, constantes. Sabe, já ouviu falar aquela palavra longânimo? Longânimo, sabe o que é longânimo? É uma pessoa constante. Fruto do Espírito. É o fruto do Espírito na sua vida. Ele te transforma. Uma pessoa longânima é uma pessoa que não desanima, que não perde o ânimo quando as coisas contrárias acontecem com ela, quando uma situação ruim acontece com ela, quando muitas vezes ela vai ser traída, enganada, ludibriada. Tantas coisas difíceis vão acontecer na nossa vida. Mas tudo isso não pode nos abalar. O Senhor quer que nós aprendamos através dessas situações. Nós lá então... A palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. A palavra de Deus também diz, Salmo 51, 10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Estável. Deus nos quer pessoas estáveis. Deus quer que nós permaneçamos em pé. Não importa o que aconteça com você. Vai acontecer. Eu estou aqui para dizer, vai acontecer. As coisas vão acontecer. O marido vai brigar com a esposa vai brigar com o marido, o filho vai brigar com o pai vai... Não adianta. Vai acontecer. Você pode ser o mais crente que tiver aqui. Vai acontecer. As coisas ruins acontecem para as pessoas que são boas. Amém? E as coisas boas também acontecem para as pessoas ruins. É o curso da vida. O sol nasce para os justos e para os injustos. É isso que a Bíblia diz. Amém? A chuva cai para todos. É isso que a Bíblia diz. Então nós precisamos entender que vai ser uma escolha pessoal nossa. Quem nós queremos ser? Nós queremos ser estáveis? Amém? Eu quero ser estável. Eu quero ser uma pessoa que não se abala com qualquer coisa. É óbvio que você vai se abalar. Não é que você não vai ser sensível às coisas, não é isso. Mas o abalar, né? A palavra abalar, ela fala de algo mais profundo. Você sentir, você ficar triste, você se entristecer, vai acontecer. Mas o Senhor quer que você seja estável, amém? Constante. Ele nos quer pessoas autoconscientes, para que nós possamos ser livres dos embaraços e corramos livremente a carreira que nos é proposta. Conhecer a você mesmo, saber as suas fragilidades, considerar as suas vulnerabilidades, saber que você vem de uma condição de insegurança, de medo, é fundamental. Compreender as suas reações, entender o porquê eu me sinto assim, eu me sinto assado, o porquê que o outro tira isso de mim, o porquê que eu reajo assim, é fundamental para que você cresça e amadureça. Amém? Nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos confronte. Nós precisamos permitir que Ele nos confronte. Amém? Através da palavra, através da nossa leitura, através do púlpito, através do teu discipulado. Amém? Através dos teus relacionamentos, através do sofrimento, das coisas difíceis que acontecem com você, através do teu dia a dia no teu trabalho, através do teu casamento, através das traições que você vive, das injustiças, das perseguições, dos inúmeros sofrimentos que você vive. Tudo isso serve para moldar você e para você entender que você depende dele, só dele.
Amém? Você depende dele. Nós precisamos ser aperfeiçoados no amor. Nós precisamos encontrar esse lugar de dependência. Eu quero que você feche os seus olhos, eu quero ler um texto com você. A palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, não de nós. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Quero pedir que você pense sobre você nesse momento. Pense sobre a sua vida. Pense sobre as inseguranças, os teus sentimentos. Olha para dentro de você agora. Olha para os teus medos. Olha para tudo aquilo que muitas vezes assombra o teu coração. Permita que o Espírito Santo leve você a lugares de vulnerabilidade, a lugares de fragilidade. Olha para dentro de você agora. Vamos convidar o Espírito Santo para nos mostrar. Vamos convidar o Espírito Santo. Começa a falar: Espírito Santo, me visita agora. Espírito Santo, produz em mim consciência. Me faz olhar para dentro de mim e compreender quais são os meus pontos frágeis, os meus pontos fracos. Me faz compreender as minhas inseguranças, os meus medos, as maneiras como eu tenho me defendido de tudo isso. Nós te convidamos, Espírito Santo, nessa noite, passeia nesse lugar. Continua fazendo a tua obra aqui. Continua tocando nos corações. Continua despertando os teus filhos e as tuas filhas. Senhor, nós não queremos viver o raso. Nós não queremos ser aquelas pessoas levadas pelos ventos para qualquer lugar, vivendo de qualquer forma, mas nós queremos ter as nossas raízes profundas, Senhor, no teu coração. Por isso nós te pedimos, Senhor, fortalece os nossos troncos, fortalece a nossa estrutura.
fortalece, Senhor, o nosso eu. Nós te pedimos. Senhor, nós queremos nos livrar de todo o embaraço. Eu não sei a proporção que o medo tem dentro de você, e nem que a insegurança tem dentro de você. Eu não conheço a tua história, mas eu sinto o Senhor dizendo assim: depõe diante de mim agora. Apresenta diante de mim. Se livra, se despe agora. Como se fosse uma roupa velha, um trapo imundo que você estivesse usando nesse momento. E você está acostumado a viver com essa roupa rasgada, suja. Mas o Senhor está dizendo: tira essa roupa agora. Despe, se despe agora. Lança diante de mim, porque eu tenho vestes novas para você. Eu tenho uma nova roupa para você. Recebe a minha segurança. Recebe o meu amor. Comece a se derramar diante do Senhor. Nós vamos ouvir os instrumentos agora, tocando. E os anjos do Senhor estão aqui, ministrando da sua presença nesse lugar. E o Senhor vai visitar o seu coração agora. O Senhor vai sondar o teu coração agora. Se você quiser se derramar, se debruçar diante do Senhor, faça isso. Quebrando o seu coração. Derrama o seu coração diante dele agora. Faz a tua oração. Senhor, nós nos derramamos diante da tua presença. Senhor, nós sabemos que o Senhor é um vento impetuoso, mas o Senhor também é uma brisa suave, uma brisa que nos abraça, uma brisa que nos acalenta, uma brisa que nos faz sentir, Senhor, o quanto nós somos especiais para o Senhor. Papai, o Senhor nos tira de um lugar de insegurança e nos coloca num lugar seguro, escondido, Senhor, na fenda da rocha. Obrigada, Senhor. O Senhor nos livra, Senhor, do laço do passarinheiro, dos enganos, das armadilhas da nossa alma. Oh, Deus, das mentiras que muitas vezes os nossos sentimentos estão contando para nós. Pai, nós nos abrimos para uma nova mentalidade nessa noite, por uma mentalidade, Senhor, do Senhor. Pai, nós abrimos, Pai, o nosso espírito para receber do Senhor tudo aquilo, Pai, que tem sido reativo em nós, tudo aquilo, Senhor, que tem sido reações, buscando, Senhor, nos livrarmos como uma defesa das nossas inseguranças, dos nossos medos. Nós depomos diante de Ti, nós lançamos diante de Ti, Senhor, e nós pedimos, Espírito Santo, arranca de nós, arranca de nós. Nós queremos ser livres, libertos, leves. Desembaraça no Senhor nessa noite. Aleluia. E agora, como um soldado, como um guerreiro que você também é, eu quero convidar você a ficar de pé. E nós vamos declarar agora essa canção que nós cantamos hoje. Nós cantamos uma canção tão poderosa que fala do poder de Jesus na nossa vida, que fala do quanto nós encontramos em Jesus a cura para todas as áreas da nossa vida, para os nossos medos, para nossas inseguranças, para a depressão, nas nossas casas, para os nossos relacionamentos. Então eu quero que agora você, numa atitude vigilante,
numa atitude de soldado, você declare essa canção, não só cantando, mas declarando, em nome de Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e a liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, eu quero declarar teu nome Sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare sobre as ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso.
até ficar um pouco mais ainda com os seus olhos fechados. Esses dias eu encontrei um tio meu. Esse tio, ele fez parte da minha infância. Ele foi muito presente na minha vida em alguns momentos que a nossa família passou por necessidades. Eu tinha mais ou menos 10 anos, 12 anos. E esse tio, ele muitas vezes passava na minha casa. Ele me pegava, me levava em uma loja, comprava algumas roupas. Esse tio, quando ele chegava na minha casa, ele às vezes me levava para comer um cachorro quente. Era uma época que nós passávamos muitas necessidades. E eu encontrei esse tio esses dias. E aquilo, é claro que mexeu bastante comigo, porque eu pude lembrar por tanta falta que eu passei, que a minha família, nós passamos em alguns momentos. Por que eu estou falando isso para você nessa hora? Porque eu creio que o Senhor, Ele quer curar algumas pessoas ainda essa noite, que tiveram falta. Talvez você tenha insegurança de tanta falta que você passou, especificamente na sua área financeira. Talvez você ainda luta para ser generoso, para ser uma pessoa que abençoa as pessoas, que é desapegada. E a raiz disso também é insegurança, mas pela falta que você passou. Existe algo da parte do Senhor para você viver, está à sua frente, assim diz o Senhor. Existe um tempo novo de prosperidade, de bênção, um tempo novo que o Senhor, pelo seu amor, pela sua misericórdia, está colocando diante de você como uma porta dele à sua frente. Mas não deixe que a falta te paralise, que você não dê esses passos de generosidade que ele está colocando no teu coração para você viver. O Senhor te quer fazer também uma pessoa segura, a ponto de ser generosa, sem medo da falta. O Senhor está trazendo uma segurança nessa noite para alguns, que nunca mais você vai passar falta de nada. Não existe uma necessidade mais que vai alcançar a tua vida e a tua família. Você não precisa mais reter aquilo que está chegando a você. Como isso é muito específico, eu gostaria de orar com essas pessoas. Eu por muito tempo, eu briguei com a generosidade, mesmo entendendo que era algo de Deus na minha vida, como uma revelação dele. Mas um dia eu entendi que a falta que eu passei me trazia insegurança, a confiar que eu nunca mais passaria por necessidade. O Senhor quer libertar algumas pessoas nessa noite que lá no fundo ainda tem medo de mais uma vez passarem por perdas, por faltas. Deixa o Senhor trazer essa segurança que vai mudar tudo na tua vida a partir deste momento. Se você quiser receber essa oração, vem aqui à frente rapidamente, enquanto nós cantarmos mais um pouco, adorarmos mais um pouco. É algo específico que o Senhor quer agora fazer na vida de alguns, trazer uma segurança que nunca mais você vai experimentar a falta na tua vida, nunca mais. Mas essa é uma segurança que somente o Senhor pode trazer para um homem e para uma mulher. Não importa o teu emprego, não importa a tua condição, não importa os teus dias, se essa segurança não vier do Senhor, você nunca vai poder dormir sabendo que você está seguro nas mãos do Pai. Eu queria chamar os líderes para virem aqui nos ajudar a orar por essas pessoas. Eu quero declarar amor sobre
sobre toda mente e coração. Pois sei que existe paz em tua presença. Oh, Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Oh, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas.